Nos dias 29 e 30 de novembro, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo realizará a 14ª edição do SARESP, Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo. O objetivo deste projeto é fornecer informações consistentes sobre a situação da escolaridade básica, que irão auxiliar na melhoria da qualidade de ensino da rede pública. É importante você saber que o SARESP não visa a avaliação dos alunos individualmente, mas sim o resultado de cada escola, que será divulgado no primeiro semestre de 2012. E sua atuação como aplicador das provas é fundamental para o sucesso desta edição. Por isso, fique atento e siga todas as instruções que você irá conhecer agora. Neste ano, participarão do SARESP alunos do 3º, 5º, 7º e 9º anos do ensino fundamental e da 3ª série do ensino médio de escolas estaduais, técnicas, municipais e particulares. Os componentes curriculares a serem avaliados são língua portuguesa, matemática e ciências humanas, história e geografia. A duração mínima das provas é de 2 horas e 30 minutos. E o horário de início das provas é o mesmo do início da aula. E além destas disciplinas, neste ano será aplicada uma prova de redação, numa amostra representativa de 10% do conjunto dos alunos por rede de ensino. E agora preste muita atenção nas suas atribuições nos dias de aplicação das provas. Compareça ao local de aplicação das provas com antecedência mínima de 1 hora. Leve o manual explicativo que recebeu e siga suas orientações para garantir a uniformidade da aplicação. Dirija-se ao diretor da escola e entregue a carta de apresentação, o anexo 1 do seu manual. Assine o termo de compromisso do aplicador, o anexo 2 do seu manual. Vamos agora retomar os procedimentos básicos de aplicação. Receba do diretor da escola o material de aplicação da prova. Os pacotes são de fundo preto e frente transparente e conterão as seguintes informações: Diretoria de Ensino, Município, Escola, Data da prova, Prova, Ano série, Turma, Turno, Sala VUNESP, Total de provas. As folhas de rosto, coloridas, identificam as séries. Os pacotes conterão os cadernos de prova, os formulários de controle de aplicação e a lista de presença por turma. Verifique no seu manual o conteúdo detalhado por série e data de aplicação. Para facilitar o processo de logística dos materiais, os cadernos de prova são pré-identificados com os dados do aluno, assim como a folha de resposta, que está no final do caderno de prova. O diretor da escola irá relembrar com você o conteúdo dos pacotes e ressaltar que existem 3 cadernos de provas reservas, que poderão ser utilizados e que, em hipótese nenhuma, você pode utilizar os cadernos pré-identificados de alunos que faltarem no dia da aplicação. Finalmente, confira se os pacotes contendo os materiais de aplicação estão lacrados e devidamente identificados. Vale lembrar que as provas em braille ou ampliadas estarão em pacotes específicos, devidamente identificadas, separadas dos demais cadernos de prova. E agora que você já sabe o conteúdo dos pacotes, vamos iniciar a aplicação das provas. Bom dia, crianças. Bom dia! O meu nome é Marlene e hoje nós vamos fazer uma prova de língua portuguesa. O resultado dessa prova vai ajudar bastante na melhoria da qualidade de ensino na escola. É muito importante que vocês preencham a prova com muito cuidado, não deixando nenhuma questão em branco. Tá combinado? Sim!
Depois de você criar um clima agradável e tranquilo para a realização das provas, prepare-se para entregar os instrumentos de avaliação. Abra os pacotes. Retire do pacote os cadernos de prova, a lista de presença e o formulário de controle de aplicação. Conte o número de cadernos de prova, inclusive os reservas, e anote no formulário de controle de aplicação. Registre no formulário de controle de aplicação o total de cadernos que faltaram para a turma, caso ocorra. Depois de seguir esse procedimento, você tem que passar algumas informações para os alunos. Enquanto eu estiver entregando os instrumentos de avaliação, vocês devem permanecer sentados e só podem abrir os cadernos de prova depois que eu autorizar, tá certo? Sim. Ótimo! Lembrem-se de responder as questões com muito cuidado e atenção. As respostas devem ser transcritas para a folha de respostas que está no final do caderno de prova. E na hora de preencherem a folha de respostas, usem somente caneta esferográfica azul ou preta. Tudo bem? Tudo. E é muito importante que você explique detalhadamente como os alunos devem preencher a folha de respostas. E atenção, o aplicador não poderá responder a qualquer pergunta referente ao conteúdo ou à forma de responder as questões da prova feita pelo aluno. Agora é hora de iniciar a aplicação da prova. Anote na lousa o horário de início e término da prova, bem como o tempo mínimo de permanência em sala de aula, que será de 1 hora e 30 minutos. Entregue a cada aluno em sua carteira o caderno de prova pré-identificado, chamando-o pelo nome. Bianca Barbosa Cabral. Bruno de Oliveira Leite. Solicite aos alunos que confiram seus dados pessoais nos cadernos de prova e nas folhas de respostas. Em caso de erro, comunicar ao diretor da escola após a aplicação. E é muito importante avisar os alunos que durante a realização da prova, você passará de carteira em carteira para destacar a folha de resposta do respectivo caderno. Avise também que ao terminarem a prova, deverão levantar o braço e permanecer sentados, para que o recolhimento do material ocorra em sua carteira. E tome muito cuidado na hora de entregar os cadernos de prova. Eles são pré-identificados, portanto, muita atenção para não entregar o material errado para o aluno. E depois da prova começada, não autorize a entrada de aluno retardatário. Agora, vamos para os procedimentos após o início da prova. Atenção! Preencha a lista de presença, o anexo 5 do seu manual, assinalando com um X a presença ou a ausência do aluno. Passe de carteira em carteira e, com cuidado, destaque a folha de resposta do respectivo caderno. Circule entre as carteiras para verificar se os alunos estão respondendo as questões das provas. E caso perceba que algum aluno está encontrando dificuldade, como por exemplo, na transcrição das respostas, exemplifique o procedimento. Controle o tempo de prova. Destaque as folhas de resposta do caderno dos ausentes e da reserva. E acomode nos sacos plásticos correspondentes de devolução da turma. Avise os alunos quando faltar 20 minutos para o tempo estipulado para a finalização da prova. Durante a prova, posicione-se de modo a ter uma visão de todos os alunos e esteja atento a todos os fatos que ocorrerem. Não se distraia com conversas ou leituras. Comunique aos alunos o encerramento do tempo de prova. Todos os alunos com necessidades especiais participarão da avaliação. Para eles, deverá ser oferecido um tempo maior para a realização das provas. E se um aluno pedir para sair da sala depois do início das provas, você só deve permitir quando ele não puder concluir a prova por estar passando mal, ele for chamado pelos pais e tiver que sair da escola, ou outra situação que exija saída definitiva ou temporária. Nestes casos,
Recolha todos os instrumentos de avaliação. Devolva o material recolhido se o aluno voltar. Escreva na capa do caderno de prova o motivo da saída. Recolha todas as folhas de respostas e os cadernos de provas. Verifique se todos os cadernos de provas e folhas de respostas foram devolvidos pelos alunos. Preencha com atenção todos os campos do formulário de controle da aplicação. E no término da prova, é hora de acondicionar os instrumentos nos sacos plásticos de devolução respectivos, na seguinte ordem: 1. Instrumentos de avaliação. Folha de rosto colorida, formulário de controle de aplicação, lista de presença, folhas de respostas utilizadas ou não. 2. Cadernos de prova utilizados ou não. Atenção! Algumas turmas farão somente a prova objetiva e outras a prova objetiva e a de redação. Neste caso, entregue primeiro os cadernos de prova e logo depois os de redação. Oriente os alunos para que eles produzam o rascunho do texto no caderno de redação e o transcreva para a folha de redação, que você também terá que destacar como fez com a folha de respostas. É hora de acondicionar os instrumentos nos sacos plásticos de devolução respectivos, na seguinte ordem: 1. Instrumentos de avaliação. Folha de rosto colorida, formulário de controle de aplicação, lista de presença, folhas de respostas utilizadas ou não. 2. Cadernos de provas utilizados ou não. A prova de redação acondicione da seguinte forma: 1. Folha de rosto colorida. Folhas de redação utilizadas ou não. 2. Cadernos de provas utilizados ou não. Garanta que a folha de rosto, que identifica a turma e o material, esteja por cima do lote com o código de barras visível. Lacre os pacotes na sala de aplicação. Se houver cadernos de prova em braille, coloque-os no pacote específico. Finalmente, entregue todos os sacos plásticos ao diretor. Agora você já está preparado para participar de mais uma edição do Saresp. Bom trabalho e até a próxima edição.